vamos ver aqui a contradição do Oliveira, né? O Oliveira é adventista e eu fiz uma pergunta para ele e ele achou que essa pergunta não foi bem explicada, ele teve dúvida. Eu perguntei assim: você admite que o sábado poderia ser violado sem pecar? Eu fiz isso com base no outro áudio dele, que ele falou que o sábado poderia ser suprido a necessidade humana se fosse necessário. E ele deu o exemplo de pegar água, né? Se porventura ele não tivesse dado tempo dele fazer na sexta-feira, ele poderia tranquilamente fazer no sábado, porque ele não ia morrer de sede. Ele disse até esse termo, né? Eu compreendi, porque nós sabemos que ninguém morre de sede se passar um dia. Todavia, pode prejudicar o funcionamento dos rins, do organismo dele, né? Pela falta de água. É legítimo, o sábado pode ser quebrado sem pecar nessa circunstância. Aí ele pede para mim explicar melhor a pergunta. Agora, explica melhor a tua pergunta, seja mais específica aí, eu te dou uma resposta, porque parece muito uma pegadinha essa tua pergunta aí. Bem, ele alega que é uma pergunta capciosa, né? Aí eu faço a pergunta. Não, Oliveira, eu não preciso dar exemplo nenhum, não, eu já dei. É o contexto de Mateus 12, 5. É o trabalho do sacerdote, as palavras de Jesus. O trabalho do sacerdote viola o sábado, mas eles ficam sem culpa porque o trabalho do sacerdote é santo. Aí você deu um exemplo que o sábado pode ser violado quando a necessidade de você buscar água, como você deu o exemplo, é legítimo. Então você viola o sábado sem culpa. Tá certo? Você concorda com isso? Agora vamos ver a resposta dele, né? Olha o que ele diz. Pronto, Paulo, tá aí. Eu só li tá na metade do teu áudio aqui. Tu falou assim, chegou a falar assim, que eles violam o sábado porque o sábado viola o sábado porque o trabalho deles é santo. Pronto. Ok, concordo contigo. Nesse sentido, eles violam o sábado, sim. Mas é igual tu falaste, o trabalho deles é santo. Né? O pastor de hoje, nos dias de hoje, ele trabalha no sábado, mas ele fica sem culpa. Por quê? O trabalho dele tem caráter. Paulo, não tem problema nenhum. Se o trabalho que tu faz no sábado ele tem o caráter evangelístico, o caráter humanitário, o caráter de ajudar as pessoas e acima de tudo enaltecer a vida, garantir a vida, e se for um trabalho estritamente espiritual, entendeu? Esse tipo de abolição, da mesma maneira que Jesus colocou... Ele falou abolição, mas é violação, né? Como exemplo para os fariseus, vale para nós nos dias de hoje. Não tem problema nenhum, não tem pecado nenhum. Não tem, como ele mesmo disse, fica sem culpa, né? Exatamente. É inocente, no caso. Com relação a isso, estamos todos certos disso. Mas isso, é legal de falar, isso não torna o sábado cerimonial. O interessante que... Aí ele parte para outra perspectiva que não é o assunto específico. Embora o argumento é esse, né, que o sábado ele é cerimonial porque ele poderia ser violado sem pecar. Já outros mandamentos que são inerentes ao ser humano e são morais em si mesmo, não há situações que ele possa ser violado sem pecar. Ele é violado, porém há culpabilidade. Já no caso do sábado, não. Ele poderia ser violado sem pecar. Vamos dar continuidade. Está linkando isso. O fato dos fariseus fazerem um trabalho santo, um trabalho espiritual, né, que nos dias de hoje, como eu falei, posso traduzir por o trabalho dos pastores, ou nós que saímos num sábado para dar estudo bíblico, ou ajudar uma pessoa, se for o caso, com alguma coisa, um trabalho, se for necessário, uma comida, uma cozinhar alguma coisa, coisas desse tipo. Olha, diz cozinhar alguma coisa. É estritamente proibido cozinhar no sábado. Porém, se for para suprir a necessidade de alguém, ou um moribundo, ou um doente, ou um necessitado, pode-se violar o sábado sem pecar, porque vai estar suprindo a necessidade de um terceiro, né? Isso mostra o quê? O sábado pode ser violado exatamente nas palavras do Senhor Jesus, que o sábado era violado e eles ficavam sem culpa, porque eles estavam cumprindo um ritual cerimonial santo, que eu vou classificar como trabalho santo, e trabalho de benevolência, né? Trabalho de misericórdia, que seria esse que ele cita, né? Então, nessas duas situações, que ela abrange toda uma gama de trabalhos, o sábado poderia ser violado sem pecar, quando cumpria-se um desses dois requisitos, trabalho santo e trabalho de misericórdia. Finalizando aqui.
né? Dentro desse aspecto, dentro dessa roupagem aí, sem dúvida nenhuma, é lícito sim, violar o sábado. Olha, viu? Ele diz perfeitamente, é lícito violar o sábado, né? Agora eu vou mostrar a contradição dele, que ele vai negar o que ele disse. Então, dando continuidade da contradição dele, ele deu um outro exemplo sobre sinal de trânsito, que eu achei excelente. Esse exemplo eu faço ele direto. Que o sinal vermelho, ele impede que as pessoas... A ordem do trânsito, né? Ele controla a ordem do trânsito. Então, se alguém violar o sinal vermelho, será multado. Mas há exceções. Há exceções. Qual? A diligência policial e uma ocorrência de uma ambulância, por exemplo, né? Então você pode ultrapassar o sinal vermelho sem pecar, né? Sem ser multado, em outras palavras. E o sábado também, como a gente argumentou. Aí ele marcou esse meu áudio, olha o que ele digita. Antes deixa eu mostrar aqui o que eu falo. Ambulância e viaturas policiais, né? Ele diz o seguinte: eles quebraram o sinal vermelho, mas são isentos da culpa, porque eles foram socorrer ou fazer uma diligência de emergência. Como eu falei, né? Agora vamos lá. Bom, aqui ele marcou meu áudio e escreveu o seguinte, né? E nem por isso ninguém diz que a lei foi anulada. Mesma coisa é o conceito bíblico em relação ao fazer atividades, ações, trabalhos, que é lícito no sábado. Aí ele coloca entre caixa alta, não é uma violação. Ele já começou a se contradizer. Mas vou mostrar novamente a contradição dele, que ele admite e ao mesmo tempo está negando agora. Aí, como ele se contradisse, eu escrevi esse texto, né, Oliveira? Meu argumento não é esse, né, que ele argumentou que o sábado estava sendo anulado, né? Não estou trabalhando que o sábado foi anulado. O que eu estou dizendo é que o sábado poderia ser violado sem pecar, como ele já tinha admitido, né? E você concordou. Aí eu dei o exemplo, né? Você mesmo deu um exemplo de cozinhar, que é estritamente proibido fazer no sábado. Porém, esse trabalho for necessário para suprir a necessidade de um moribundo, você pode fazer, violar o sábado sem pecar. Porque você faz um trabalho que é proibido, mas o fim é para outra finalidade. Então você fica sem culpa. Aí eu perguntei se ele concorda, né? Aí ele diz o seguinte, né? Não. Para ser cerimonial depende do princípio. A circuncisão é cerimonial. Não, isso aqui não é essa. Ele marcou e diz assim: não existe isso que o sábado pode ser violado, literalmente ficar sem culpa. Veja que ele se autocontradiz. Em um momento ele diz que concordou comigo e agora ele está negando. Por que ele está negando? Porque ele percebeu que leis morais, elas não podem ser violadas. E se for, ela descumpre a Deus e é culpado, né? É claro que há perdão, né? Todo pecado há perdão, mas há culpabilidade. Já o sábado não, e nem as leis cerimoniais poderia ser quebrado sem pecar. Um exemplo, o sábado, como foi dado. Um outro exemplo, a Páscoa. A Páscoa, para ser comemorada, ela precisa de um cordeiro ser sacrificado. E o cordeiro tinha que ser feito no templo. Hoje não existe o templo judaico. Hoje os judeus, para comemorar a Páscoa, eles fazem sem o cordeiro. Então eles não comemoram como deveria comemorar. Mas eles não podem ser culpados por quebrar a Páscoa, porque um terceiro impede, que é a falta do templo. Então eles não cumprem esse ritual cerimonial na sua totalidade. Assim é o sábado. No momento que você faz um trabalho de caridade, outra coisa que viola o sábado, você deixa de cumprir o sábado. Então você viola, mas esse trabalho, o fim dele é maior do que a observância cerimonial. Então você fica isento da culpa. Tá certo? É esse o argumento e mais uma contradição de um adventista. Quando ele é sincero, ele se contradiz lá na frente. Porque ele tem que negar. Porque se ele não negar, ele tem que abraçar a verdade bíblica. E o adventista fiel, eu não digo todos, mas o adventista fiel que crê no adventismo,
ele crê além do que está escrito. Então ele deixa a Bíblia de lado para forçar a aceitação da sua teoria. Então ele fala o que a Bíblia não diz e nega o que a Bíblia diz, como o camarada está fazendo aí, né? A Bíblia fala literalmente que o sábado é violado e fica sem culpa, e ele nega, porque se ele concordar, todo o argumento dele cai por terra, né?